Você sabia que muitas vezes a autossabotagem acontece não é porque somos fracas, porque não sabemos o que fazer ou não podemos realizar as coisas. Na verdade, o nosso cérebro, ele está programado para nos proteger. Tudo aquilo que ele não conhece, que ele não sabe exatamente o início, o meio e fim, ele está se sentindo inseguro, ele começa a dar sinais para que a gente possa retroceder, sair daquele lugar onde ele não controla tudo para nos manter em segurança. Então, essa sensação de autossabotagem, de preguiça, de má vontade que a gente apresenta durante a nossa caminhada pessoal, profissional, afetiva, a carreira de mãe, muitas vezes ela não ganha um bom resultado porque nós temos programas mentais limitantes. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Espero que você consiga ficar comigo até o final. Eu sou Luciane Mina, psicóloga. Venho trabalhando há mais de 30 anos no caminho do comportamento humano. Tenho vários vídeos já desenvolvidos e apresentados aqui no canal. Se você não conhece, por favor, venha se inscrever se fizer sentido para você. Compartilha, curte, né? Deixe o seu comentário para que possamos estar cada vez mais aprimorando esse movimento de levar conhecimento. É bom a gente usar o celular para se divertir, relaxar, desaparecer, mas também é importante que a gente possa adquirir informações, que a gente consiga dados que possam sustentar o nosso processo de mudança. E a minha intenção ao estar aqui com o meu canal, com esse trabalho, é te dar ferramentas e conceitos, caminhos que possam trazer o seu processo de mudança de uma forma mais positiva, de uma forma mais produtiva. Então eu trouxe aqui, anotei bastante coisa e quero compartilhar aqui com você. Muitas vezes a gente se percebe, eu costumo chamar de eu costo, né? Eu mesmo estou no meu ouvido dizendo, ai, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não conheço, né? Ou me defendo com, tô cansada, tô com preguiça, né? E na verdade, esse movimento de autossabotagem, ele vem de programas mentais limitantes. E o que são esses programas mentais limitantes? São verdades que a gente adquire com crenças que muitas vezes são familiares, muitas vezes são oriundas da cultura do lugar onde a gente vive, muitas vezes são provenientes de experiências que a gente passou. Então, eu passei por uma situação e eu então passo a tomar aquela situação como referência e não inovo, e não transformo, e não melhoro as coisas, né? Então, a ideia agora é a gente conseguir descobrir esses padrões. Para quê? Para que a gente possa diminuir a culpa, né? Que a gente consiga transformar esses condicionamentos. Então, 90% dos nossos pensamentos, eles são hoje iguais aos de ontem. Se eu, 9 partes do meu dia, novo dia, estou fazendo como ontem, então eu não estou tendo um novo dia. Eu não estou oferecendo para mim alternativas positivas e produtivas para dar um novo rumo naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito. Então, eu vou aqui com você caminhar por um trabalho que a gente vai mergulhar nos programas mentais limitantes que eles vêm, primeiro, né? Programação. Então, programa de TV.
A gente sabe a hora que acaba, a hora que começa, para que população ele está direcionado, quem não pode assistir aquilo ali, né? Então ele tem uma fórmula. E muitas vezes nós construímos fórmulas também para nós mesmos, né? E aí essas fórmulas fazem com que a gente possa empobrecer o que a gente vem fazendo. Essas fórmulas, muitas vezes, elas desalinham os nossos sonhos, elas desalinham os nossos propósitos. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho completamente diferente do que eu já faço. Mas eu não tenho mais idade, eu não tenho disposição, o meu sexo, né, por ser mulher ou por ser homem, não se adequa a esse tipo de escolha. Então eu fico ali dando motivos para enfraquecer, esvaziar o meu sonho. E aí a gente precisa hoje conversar, eu espero que seja de uma forma agradável, leve, sobre esses programas mentais limitantes e a gente conseguir entender que nós temos uma coisa chamada plasticidade cerebral. E o que é a plasticidade cerebral? É quando a gente entende que nós podemos ir além de um determinado limite, que nós podemos passar, né, desse lugar onde o cérebro já conhece o início, o meio, o fim, já sabe como se defender. Só que nós precisamos dar a ele a certeza de que, ok, eu vou para um caminho diferente, mas eu preciso contar com seu apoio e eu, em contrapartida, vou estar alerta para não me envolver em situações muito dolorosas, para que eu não possa correr um risco muito grande e, obviamente, para que eu não te ameace a perder a vida, né? Então, quando a gente tem um caminho baseado no medo, na comparação, na culpa, a gente muitas vezes baseia as nossas próximas decisões no que já aconteceu. E quando a gente vai dar o próximo passo pautado no que já aconteceu, a gente dificilmente identifica, enxerga novos horizontes, novas alternativas, novos caminhos. Então é muito importante a gente identificar isso, porque hoje as mulheres estão envolvidas, e aí eu vou falar de uma forma, os homens que me permitam, né? Mas eu vou falar nesses 4 próximos vídeos, eu vou estar falando especialmente para as mulheres, porque eu estou trazendo um e-book que tem 50 comandos de desprogramação neurobiológica para que a gente possa ter um trabalho que vai ser feito em breve, que se chama o Poder Feminino em Equilíbrio, tá? Então eu vou estar me direcionando às mulheres por conta deste e-book, né? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso a esse material, mas a gente vai explorar mais aqui. Então, hoje, quando a gente supera todas essas limitações na vida feminina, a gente consegue sugerir expansão na carreira, expansão das relações familiares, expansão das relações afetivas, expansão até na autoestima. Porque muitas vezes a gente, na nossa carreira, a gente deixa de se posicionar, a gente deixa de se destacar, deixa de usar alternativas que são positivas e produtivas em nome de silêncio cinematográfico. Não magoar, não diminuir, não ofender o outro. Então a gente se diminui para que o outro fique bem. A gente tem medo de se posicionar para que o outro fique bem. A gente tem medo de buscar o diferencial para que o outro fique bem. Então, na nossa carreira, nós muitas vezes podemos muito mais e por programas mentais limitantes, a gente se impede de fazer isso. Dentro da nossa família, né? E aí as mulheres que hoje
já são mães, sabem exatamente o que eu estou falando, que é a culpa, né? A culpa de ter que ser a mãe perfeita, a culpa de resolver as questões para todo mundo, a culpa de atender às expectativas de todos, a culpa de não estar presente em todos os lugares, tem que estar em todas as reuniões, arrumar toda a casa, resolver toda a relação afetiva e ainda deixar as crianças bem. E eu vou te contar, às vezes, em nome de deixar todo mundo bem, a gente se deixa de lado. Verdade? Tudo que isso é e representa, vamos desprogramar e atualizar? Aqui na frente eu te explico o que eu tô falando. Então, muitas vezes nos nossos relacionamentos, a gente se sabota. Por quê? Pela experiência que a gente já passou ou pelas experiências que a gente ouviu alguém passar. Então, eu me pauto no que já aconteceu com a minha amiga, com um familiar, com uma história que eu ouvi, e eu não vou reagir ao que eu tenho que reagir, eu estou reagindo ao que o outro está reagindo, né? Então, eu entro num movimento de autossabotagem, eu entro num movimento de comparação e eu empobreço os meus resultados. E por fim, a autoestima, né? Olha só, todas essas coisas primeiro e a gente deixa a autoestima para o final. Na autoestima, a gente se exige padrões sociais a responder, tem que ser do jeito que as pessoas dizem, tem que fazer do jeito que as pessoas esperam que seja, né? Então, a gente tem aí um padrão social, estético, que precisa ser satisfeito e muitas vezes nós nos colocamos escravas disso. A gente deixa de fazer do jeito que a gente gosta, né? Uma coisa que aconteceu muito comigo é que quando eu inventei de ter uma equipe, né, de trabalho, a equipe trouxe muitas regras. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E aí, confesso, eu perdi a graça de ficar fazendo vídeo, porque quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu faço em qualquer lugar, de qualquer jeito, aquilo que está no meu coração. Mas eu preciso entender que se eu quero expandir, se eu quero estar numa rua movimentada, onde todos estão indo num determinado sentido, não adianta eu teimosamente querer ir na contramão, né? Então eu vou ter os meus lugares, espaços e momentos para fazer do jeito que eu quero, e se eu tenho como propósito estar nesse lugar, eu tenho que acatar determinados rumos, né? Ao mesmo tempo, a questão da autovalorização, né? Às vezes a gente tem um profissional super competente, a mulher é boa no que faz, mas ela não aceita elogio, ela não concorda com que as pessoas gostem do trabalho dela, e aí ela fica se comparando, em especial com quem está anos-luz na sua frente, né? E aí ela deixa a dúvida, o questionamento, coloca ela sempre num estado de dívida e isso limita a expansão dela. Então é muito importante que a gente possa reconhecer os programas limitantes que a gente alimenta, né? Os programas mentais limitantes. E aí a gente precisa observar, né? Quantas vezes você sente que precisa ser perfeita para ser aceita? Quantas vezes você percebe que tem que botar qualquer adereço, roupa, do jeito que alguém determina? Quantas vezes você deixou de dizer não porque não podia, porque não queria, porque não devia, mas para não desagradar você não disse não? Quantas vezes você se pega repetindo frases que você ouviu na sua infância? Dinheiro é difícil, mulher tem que aguentar, ninguém vai me amar se eu for do jeito que eu sou, né? Então a gente tem verdades que nos impedem de avançar e de mostrar. Então essas frases são como um aparelho, sabe? Quando você entra dentro de casa, tem o rádio, tem a TV, tem o computador, tá tudo ligado, mas você não tá usando nada disso. Mas ele tá consumindo energia. E ao consumir essa energia, ele enfraquece você. Então você pode nem perceber, mas muitas vezes as suas escolhas, elas estão pautadas nessas crenças que você adquiriu,
nessa programação mental limitante que vem do passado. E é nesse momento em que a gente precisa identificar essas programações. Para quê? Se eu sei uma programação que eu tenho que satisfazer todo mundo, eu tenho que estar atendendo a expectativa de todos, eu tenho que estar no lugar que as pessoas mandaram eu estar. Quando eu sei as programações que foram feitas, a gente começa então a identificar o que desprogramar. E aí eu venho te convidar para caminhar um pouco comigo no mundo da desprogramação neurobiológica, que na verdade é uma técnica hoje que usa de suporte da neurociência e da psicoterapia energética, que vai nos dar a prática de atentar, estar no estado de presença, onde eu estou, o que eu estou falando, como eu estou me posicionando, e usar comandos verbais para criar nova conexão neural e vibracional. Porque quando eu uso um comando verbal, eu estou dizendo ao meu cérebro, olha, vamos olhar para o diferente, vamos olhar na outra direção. Então, inclusive, foi isso que eu falei, eu estou trazendo aqui um livro, na verdade um e-book, livro é do meu tempo, um e-book onde eu trago 50 comandos para que a gente possa alcançar o poder feminino em equilíbrio. E quanto mais eu vou repetindo esses comandos, mais eu vou ampliando o meu ponto de vista sobre uma determinada questão. E aí, quando você repete, né, desprograma e atualiza, você já me ouviu falando isso, você pode tirar o peso de uma situação, desprogramar aquele peso e atualizar, né? Ele funciona meio como que um mantra, um código que sinaliza para o seu inconsciente que ele pode fazer diferente. E aí, na verdade, assim, com o tempo, você vai liberando energia e vai liberando a sua mente para fazer caminhos mais amplos, ter uma expansão verdadeira, né? Então, muitas vezes, nós não alcançamos o melhor resultado, não é porque a gente não pode, é porque a gente está preso, a gente está limitado, é um refém emocional. E aí, a gente precisa reforçar, né, que a programação mental limitante, ela não é um destino, ela não te define, mas ela é um padrão que pode ser transformado. Porém, gente, não é pozinho de pirlim-pim-pim. Precisa de dedicação, precisa de presença, precisa de exercício. E aí, eu deixo aqui a indicação para você entrar no link da bio, né, que vai estar aqui na descrição, e você conhecer esse material. E aí você precisa reconhecer, né, o que não tá bom para liberar. Por isso é que eu trago nele alguns temas. Deixa eu até ver, eu tinha separado aqui, Jesus, tá. Quais são os temas que eu estou trabalhando dentro desse e-book? Negócio, liderança, família e o estado de culpa que a gente se coloca, o amor próprio, a autoconfiança, a espiritualidade, propósito e, por fim, tempo e equilíbrio, né? Então, é importante que a gente se permita florescer, né? Como que a gente pode florescer? Quando a gente olha para os nossos negócios e a gente percebe que a gente tem a crença de que não é tão boa quanto poderia, que a gente não faz o que deveria, que a gente poderia fazer mais. Então, você pode desprogramar e atualizar toda a crença de que você não é boa o suficiente para fazer o trabalho que você já faz, que você estuda, que você se dedica, que você pesquisa. Se você disser sim para mim, repita: sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todo o medo de cobrar de forma justa pelo seu trabalho, né? Tem pessoas que estão o tempo inteiro desqualificando e aí não consegue cobrar pelo seu trabalho. Poxa, você faz uma pós-graduação, isso não é de graça, você tem que
comprar livro, você tem que usar seu tempo, e tudo isso é um custo, mas você não consegue cobrar o valor justo. Então eu vou te convidar, vamos desprogramar e atualizar todo o medo de cobrar o preço justo pelo seu trabalho, tudo que te impede, vamos desprogramar e atualizar agora, por favor? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos falar um pouquinho de amor e autoconfiança? Muitas vezes a gente traz um peso, uma obrigação para a nossa vida, né? E aí a gente está o tempo inteiro dizendo não vai dar, não pode ser, o que precisa acontecer? Então é nessa hora que a gente precisa dizer assim, tudo o que me faz afastar a alegria, o bem-estar, vamos desprogramar e atualizar todos os lugares em que você diz que você não merece a leveza e a prosperidade. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares em que você não se dá conta de que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e que os traumas que você passou, as situações que você passou, isso está te definindo. Tudo que isso é e representa, vamos desprogramar e atualizar a sensação de que as limitações, elas são uma definição para gente. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então, eu te convido a conhecer esse e-book, né, que tem, na verdade, muito mais uma parte prática, e quanto mais você repete, quanto mais você internaliza, você mostra ao seu cérebro, você mostra à sua mente que você deve, que você merece, que você pode viver mais, melhor e diferente, tá? Então, que você possa usar da plasticidade cerebral. E o que é essa plasticidade cerebral? É quando a gente entra numa área que a gente acha que não tinha. Então, muitas vezes, a gente resolve, a gente faz, a gente enfrenta situações, não porque a gente decidiu, mas porque alguém ou a própria situação falou, você não vai conseguir, não vai dar certo. Aí você vai lá e usa isso na raiva, no impulso, quando você poderia ter usado na decisão, na escolha, no reconhecimento do seu potencial. Então, eu te convido a conhecer esse e-book. Eu te convido a vir nesses próximos vídeos, onde a gente vai explorar a aplicabilidade da desprogramação neurobiológica e também as possibilidades que a gente tem de viver uma vida onde tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Só que eu preciso entender que não é um pozinho de pirlim-pim-pim, né? Eu preciso trazer mais do que uma crença de que eu não sou boa. Eu preciso buscar ferramentas que me mostrem que eu sou, eu preciso buscar exemplos que me mostrem que eu sou, eu preciso buscar lugares, pessoas, parceiras que me mostrem que eu sou. Então, não queira mudar o espelho para mudar o que você está vendo. Se você tem a ousadia e a intrepidez de acreditar em você, mude a imagem e o espelho vai mudar. Tá bom? Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui e nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Se fez sentido para você, curta, comenta, compartilha, né? Deixa aí a sua inscrição no canal e que cada vez mais a gente possa entender que se a gente quer alcançar e vivenciar leveza na nossa vida, é fundamental que isso seja fruto de uma crença, um trabalho e uma autovalorização maior para que a gente possa fazer novos caminhos neurais e novos caminhos vibracionais. Um grande abraço, muito obrigado por estar comigo até aqui. Até breve.